Meus irmãos, a paz do Senhor, que bom estar aqui contigo. Sou o pastor Warla, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Graça e Verdade. Nós estamos aqui localizados num loteamento OT, Rua Rio Quidauana, ainda sem número. Nós somos da Assembleia, Ministério Graça e Verdade. Vai ser uma honra recebê-lo aqui conosco. E eu tenho uma notícia para te dizer. Acompanha, você que não pode vir na igreja, nos acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Twitter. E ainda tem um convite mais intenso: inscreva no canal lá do YouTube, porque toda semana nós estamos postando um vídeo novo. Deus falará contigo, e seria uma honra recebê-lo aqui conosco, em nome de Jesus, amém? Acesse lá, Deus falará contigo. A sua casa será visitada pela mão de Deus. Deus abençoe, te espero lá, te espero aqui, em nome de Jesus, amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Quantos estão com expectativa para aquilo que o Senhor vai falar com você essa noite? Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Apocalipse. Capítulo 9. A partir do versículo 13. Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 13. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: então o sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E ao sexto anjo, que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: solte os quatro anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os quatro anjos foram soltos, e eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Na minha visão, vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte da humanidade foi morta por essas três pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles, e também na cauda. A cauda parecia uma cobra com a cabeça na ponta dela, e com ela os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver e nem ouvir e nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte e assassinato, nem de suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, e nem dos seus roubos.
Amém? Feche seus olhos rapidamente, mas não a sua Bíblia. Senhor Jesus, nós estamos, ó Pai, diante de uma série muito complicada, muito complexa, mas eu te peço mais uma vez, Espírito Santo, abra nossa mente para nós entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Nós sabemos que o Senhor é aquele que tem algo, uma semente preparada para os nossos corações, e eu te peço algo, Senhor Jesus, que não possamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que nós possamos sair daqui mais uma vez, impactados com aquilo que o Senhor está ministrando para nós, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, todos estão me ouvindo bem? Amém? Meus irmãos, nós estamos na 19ª edição dessa série do Apocalipse, que nós estamos estudando. Nós já vimos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta trombeta, que foi falada no episódio passado. E hoje nós vamos estar vendo sobre a sexta trombeta, que é marcada por mais um ai. Nós sabemos que o pastor disse no episódio passado que João, ele viu uma águia, e essa águia, ela gritava, ela falava: ai, 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 ai dos moradores da terra, por causa das trombetas. Por causa, o que quer dizer esse ai? Como foi dito no episódio passado, esse ai não é um ai de paz, esse ai não é um ai de esperança, mas esse é um ai de terror, do teor daquilo que iria vir através dessas 3 trombetas que iriam tocar. Essas trombetas, elas... Abra a Bíblia no capítulo 9, versículo 12, antes de eu falar sobre a trombeta. No versículo 9, versículo 12. O primeiro ai já passou, e depois disso, 2 outros ais devem vir ainda. Algo bem interessante em Deus, que Deus, ele sempre avisa antes de fazer. Ele deu o aviso dos ais que iriam acontecer, porque nós sabemos que essas trombetas significam o quê? A calamidade daquilo que iria acontecer. Cada trombeta que seria tocada, seria algo mais, vamos dizer, mais terror que iria acontecer, mais grave que iria acontecer. A primeira seria num grau, a segunda seria em outro grau, a terceira seria em outro grau, e assim sucessivamente, cada uma com um grau maior que a outra. E relembrando o episódio passado, quando começa no capítulo 9, a Bíblia diz que João, ele vê uma estrela caindo do céu, e essa estrela é Satanás. E essa estrela, ela tem uma chave, e essa chave, ela abre uma porta, um poço do abismo, e quando abre esse abismo, sai milhões de demônios, sai gafanhotos, como nós vimos na aula passada, esses gafanhotos como demônios. E o que significa essas trombetas? Como nós vimos, as outras trombetas eram mais tranquilas, mas essas próximas trombetas, nós vamos ver que são mais duras, que são mais severas. O primeiro ai, o Satanás, ele abre o abismo e sai os gafanhotos como demônios. Mas o segundo ai, que nós vamos ver hoje, ele é muito parecido com o primeiro ai. Porque quando é solto o abismo ele também sai milhões de demônios dele. O primeiro, quando é aberto, sai gafanhotos, milhões de gafanhotos como demônios. Mas no segundo, na sexta trombeta, também sai a mesma coisa. O primeiro ai, o julgamento de Deus na terra, através de gafanhotos como demônios. O segundo ai também é igual, mas a diferença é que o segundo ai,
A Bíblia, na sexta trombeta, ela vai citar que no segundo ai, tem 4 demônios que estão na frente. 4 demônios que têm um poderio maior, que são 4 demônios diferentes. E esses demônios, ele vem acompanhado de milhares de soldados de demônios. O primeiro ai que nós vimos, João, ele viu a estrela, Satanás abrindo o poço do abismo, e sai gafanhotos, milhões de gafanhotos como demônios. Esse segundo ai é a mesma coisa, é solto milhões de demônios também na terra, mas a diferença é que agora vem 4 demônios poderosos que comandam esses demônios que vêm junto. Ao mesmo tempo que é parecido, mas existe uma grande diferença entre esses 2 ais. A semelhança em comum é que os 2 liberam demônios na terra, milhares de demônios na terra. Mas a diferença entre um e o outro é o quê? O primeiro ai, como o pastor disse na aula passada, vocês lembram do episódio passado? O que ele disse no episódio passado? Que o primeiro ai, os gafanhotos, aquelas pragas, aqueles demônios, eles tinham afinidade somente de torturar, de tirar a paz, de causar o medo, de oprimir. Essa era a afinidade do primeiro ai. Eles não poderiam causar a morte. A única coisa que eles poderiam fazer era torturar os homens. Quem lembra que o pastor falou do escorpião? Que se um adulto levar uma picada de um escorpião, ele não pode ser levado, ele não pode ser a óbito, mas só que vai ser uma dor que vai causar nele, que vai torturar aquela dor nele. É a mesma coisa, esses demônios é solto com essa afinidade, porque Deus ele colocou um limite para esses demônios fazerem. Vocês somente vão causar tortura e nada mais. Ainda vocês lembram que o pastor citou que existe um tempo determinado? Eu acho tão bacana esse estudo de Apocalipse, porque muitas vezes nós esquecemos a soberania de Deus. O livro de Apocalipse, ele mostra a grandeza do nosso Deus. Muitas vezes nós deixamos pequenas coisas nos derrubar, pequenos problemas nos derrubar. Mas quando nós estamos estudando essas séries, eu não sei se você está pegando, mas cada estudo eu pego como que é grande o meu Deus, como que eu entendo que o meu Deus ele é grande na terra, ele é grande no céu, ele tem poder na terra, tem poder no céu, nada pode acontecer sem ele permitir. Tudo que acontece embaixo ou em cima é com a permissão dele. Não tem como Satanás fazer algo escondido de Deus. Não tem como algo acontecer sem Deus saber. Deus sabe de todas as coisas. É por isso que a minha vida e a tua vida tem que estar diante de Deus. A vida no altar. Você precisa estar buscando a Deus, porque existe alguém que cuida de você. Existe alguém que não há nada que ele possa fazer. Ele tem todo o poder. Não há capeta, não há demônio, não há inferno que pode fazer algo contra o nosso Deus, porque ele é grande, ele é poderoso, ele é grandioso. É por isso que é tão lindo. Você tem que ter isso dentro de você. Maior é aquele que está dentro de você, maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está ali fora te afrontando. Então esses demônios, eles tinham algo limitado. O que eles iriam fazer era limitado, o tempo era limitado também. Mas no segundo ai, deixa eu coisar aqui. Mas no segundo ai é diferente. O primeiro, ele somente tem a finalidade de tortura. Mas o segundo ai, a afinidade deles era o quê? Causar a morte dos homens. Muito mais terror, muito mais impactante o segundo ai. O segundo ai era somente uma tortura, mas o objetivo, a missão agora do segundo ai não é causar tortura.
não é oprimir, não é causar medo, mas sim agora causar morte aos homens. E sabe qual que, pastor, mas que terrível, talvez você está vindo ou assistindo essa série, cada episódio que vem, algo vai ficando mais terrível, você fala, nossa, você começa a ficar chocado, você começa a ficar impactado, mas como já foi dito aqui várias vezes, tudo isso são resposta de Deus às orações da igreja. Vocês lembram quando o pastor ele deu um estudo que as almas estavam clamando pelo juízo, e Deus falava, calma, ainda não é o tempo, vai chegar o tempo, e aqui está chegando o tempo que Deus está respondendo aquelas orações. A justiça de Deus demora, mas não tarda. Ai daqueles que não estão do lado de Deus. Por isso há tempo, meus irmãos, de eu e você decidir. Há tempo de eu e você decidir em que lado nós vamos ficar. Não existe meio termo, não existe lá, cá, ou estamos do lado de Cristo, ou não estamos do lado de ninguém. Um grande pensador chamado Floyd, ele diz que a vida ela é feita de escolhas. E a minha pergunta para você hoje, qual que é a sua escolha? Qual que é a sua escolha? Qual que é a sua escolha? Seria muito bom se nós pudéssemos pegar essas coisas e colocar dentro da sua cabeça. Mas a nossa afinidade é te ensinar, é te mostrar o caminho, aquilo que você precisa fazer, mas a decisão é sua. A decisão é sua, de como que você vai sair dessas séries. Abre no versículo 13. Capítulo 13, versículo 1, desculpa. Perdão, irmãos, me confundi aqui. Versículo 9, versículo 1. Isso acontece, irmãos, porque é ao vivo, hein? Capítulo 9, versículo 1. Agora nós vamos entrar no texto que nós lemos, amém? Oi? Não, é o 1 mesmo. Amém? Versículo 1. E o quinto, é verso 13, desculpa, tá certo. Oh meu Deus, é que eu tô nervoso, irmãos. Fico nervoso, sabe como que é, né? Confunde os números tudo. Amém? O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro, que está diante de Deus. O que acontece aqui? João vê o sexto anjo preparado, posicionado para tocar a sexta trombeta. E quando chega o momento que ele toca essa trombeta, ele toca a trombeta e João ouve uma voz que sai depois que ele toca essa trombeta. Mas o interessante é que essa voz ela faz um clamor, essa voz ela faz um pedido. Se você vê, mas pastor, que clamor é esse? Que pedido que é esse? No versículo 14. O que diz no versículo 14? Dizendo: solte os 4 anjos que estão amarrados juntos ao grande rio Eufrates. Mas que vozes são essas? Uma coisa que nós percebemos no texto, que o anjo toca a trombeta, uma voz sai fazendo um clamor, solta esses anjos, mas que voz é essa? Nós vamos ter uma pista no capítulo 8, versículo 3, que já foi passado. Capítulo 8,
versículo 3, para nós entendermos o que seria essa voz, de quem seria essa voz. E diz assim, capítulo 8, versículo 3: E pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono de Deus. O que João vê? Um incensário, e ali é queimado um incenso, e aquele incenso são o quê? As orações dos santos. O que é esse clamor? Quem que é que faz esse clamor? De quem é essa voz? É a voz da igreja, é a voz dos santos mártires, é a voz do povo de Deus, clamando: solte esses 4 anjos que estão presos na beira do rio Eufrates. É a igreja clamando. Muitas vezes Deus executa o seu juízo sobre a terra em resposta das orações do teu povo. Às vezes você acha que a tua oração não tem poder, a tua oração não vale nada, mas a sua oração é valiosa para Deus. Deus pode mudar ambiente, Deus pode mudar deserto, Deus pode fazer coisas grandiosas através da sua oração. Não pense que porque ninguém ouve a minha oração é tão simples. Deus está ouvindo a sua oração. Olha o juízo que Deus está descendo sobre a humanidade por causa das orações do povo de Deus. As orações daqueles que são fiéis, daqueles que estão diante do altar, diante da presença dEle. A tua oração, ela é poderosa. Amém? E como nós vimos, o povo, ele clamou por um juízo: solte os 4 anjos. E no versículo 14, o que acontece no versículo 14? Dizendo ao 6º anjo que tinha, no versículo 15: e eles foram soltos, e esses 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês. O que aconteceu? A resposta foi atendida. Você sabe que nós entendemos aqui? Que existe o tempo de Deus. É igual a missionária falou no culto passado, que nós temos que esperar e entender o tempo de Deus. Antes nós vimos que a igreja estava clamando, mas Deus falou: agora não é o tempo. Mas agora Deus ouviu a oração, e Deus falou: agora chegou o momento de fazer. Tem um momento certo de Deus agir. Às vezes nós achamos: Deus não vai fazer. Deus, ele não atrasa, Deus, ele não demora, ele chega no momento certo, na hora certa, ele faz no momento certo. Nós precisamos entender que Deus, ele é soberano. Ele não tem a visão ilimitada igual a nossa. Deus, ele sabe o momento certo de agir. Por isso nós temos que confiar em Deus. Pastor, Deus não me ouviu hoje, pode ser amanhã, pode ser o mês que vem, mas quando acontecer, vai ser o melhor momento, e vai ser uma grande bênção para você. Amém? O versículo 14, ele diz o seguinte: e ao 6º anjo que tinha nas mãos a trombeta, e a voz disse: solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Uma coisa que nós precisamos entender, que esses anjos não eram anjos do bem. Eles eram anjos maus, eles eram anjos caídos, eles eram demônios que estavam aprisionados, com certeza aprisionados por Deus. E isso nós conseguimos entender um pouquinho, ter algo parecido em Daniel capítulo 10, versículo 13.
Daniel capítulo 10, versículo 13, que diz assim: o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Esses demônios dominam reinos, dominam reis. O que o anjo Gabriel está relatando? Que ele estava travando uma batalha espiritual. É uma batalha no reino espiritual, no reino cósmico. O anjo Gabriel estava tentando passar, mas existia um príncipe da Pérsia, um demônio que não deixava ele passar. E foi preciso que Miguel viesse para que pudesse abrir o caminho. Era um anjo poderoso, não era qualquer um anjo, era um anjo que dominava reinos, que dominava governos, que estava impedindo que a resposta viesse para Daniel. O príncipe da Pérsia é um demônio poderoso para governar, influenciar o reino da Pérsia. Mas o interessante que o rio Eufrates, o jardim do Éden, ficava perto do rio Eufrates. Mas existe um negócio bem legal, que, como nós lemos, existe um abismo naquele lugar, que aqueles anjos estavam presos naquele lugar. Quando a gente vai ver, existe uma interpretação que dá para a gente ter uma ideia, pensar sobre a história do Gadareno, que Jesus chega na cidade e ele começa a conversar com aqueles demônios e pergunta por que veio, está no tempo errado, Senhor Jesus, para nos atormentar. E Jesus, ele deixa bem claro: vocês vão ter que sair desse homem. E aqueles anjos, eles fazem um pedido, aqueles demônios, eles fazem um pedido para Jesus: não nos mande para o abismo, mas nos mande para aquela manada de porcos. Alguns estudiosos falam que esse abismo era o abismo que estavam esses 4 anjos, que a natureza desses demônios era tão terrível, era tão maligna, que até os próprios demônios não queriam ficar perto deles, porque eles eram demônios poderosos, eles eram demônios que causavam medo. E versículo 15, por favor. Nós vimos que esses anjos, eles não são anjos bons, eles são anjos malignos, demônios. E agora, como eu disse anterior, versículo 15, ele é a prova concreta que a igreja, ela foi respondida. Mas tem algo que eu quero mais falar para vocês. Quando versículo 15 diz assim: os 4 anjos foram soltos, e eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano, a fim de matar a 1/3 da humanidade. Eles estavam ali presos, mas existia algo programado para eles, um momento certo para eles serem soltos. Mas, se você usar sua imaginação, você começa a pensar em algo. Nós sabemos que no céu existia um anjo, um querubim ungido, chamado Lúcifer, que era um anjo lindo, era um anjo que quando entrava no céu, os anjos admiravam a sua beleza. Mas um dia se achou iniquidade em seu coração, que ele desejou estar acima das estrelas de Deus, e aconteceu aquela rebelião no céu. E Lúcifer, mesmo assim, ele leva a 1/3 dos anjos que estavam lá, e aqueles anjos, eles são jogados na terra. E esses 4 anjos estavam no meio, eles são jogados juntos. Mas esses 4 anjos, eles ficam presos desde aquele tempo. Desde quando eles caíram, Deus, ele prende esses 4 demônios, esses anjos caídos. Agora imagina quanto tempo esses demônios estão lá presos. Quanto tempo esses demônios estão lá aprisionados? Há muito
muitos anos. Mas aqui no versículo 15, finalmente chegou o tempo, o momento que eles serão soltos. E nesse versículo 15 nós aprendemos duas lições, vocês estão me entendendo? Nós aprendemos duas lições. Primeiro, existe uma origem desse juízo. Por quê? Esses anjos são liberados para quê? Para matar a terça parte dos homens. Mas quem que dá origem a esse juízo? Quem dá origem a esse juízo é o próprio Deus. É Deus que envia, é Deus que liberta, é Deus que manda. É Deus que dá origem a esse juízo. É Deus que dá o aval. É Deus que fala, chegou o momento. Vão lá e façam o que vocês estão, com o objetivo que eu dei para vocês fazerem. A segunda lição mostra o que? A soberania de Deus. A hora, mês e ano. Eles não têm permissão para agir nem antes e nem depois. Tudo está no controle de Deus. Deus, por isso que o texto ele é bem claro, tem dia, mês e ano, somente essa data, nem antes e nem depois. Isso mostra novamente o que? O controle de Deus. Não importa mais, pastor, não é anjos poderosos, não são demônios que têm muito poder. São, mas não são mais poderosos que o nosso Deus, não são mais grandes que o nosso Deus. Eles têm o tempo certo de agir, têm a data certa de agir, têm o ano certo de agir, têm o momento certo de agir. Acabou o que eles eram para fazer, acabou o tempo, já era. Eles são assassinos, matarão a terça parte dos homens. E daqui para frente vamos entender o que esses anjos caídos são. Vocês lembram que quando nós lemos esse segundo ai, foi solto 4 grandes anjos caídos, mas existia uma grande multidão de demônios que vinham junto, milhares de demônios que vinham junto. O que nós conseguimos entender? Que são grandes 4 generais. Porque quando eles aparecem, eles não estarão sozinhos. Eles terão um grande exército ao seu lado. Um exército de demônios. Esses anjos caídos, eles não vão fazer nada sozinhos. Eles terão um grande exército que estarão auxiliando eles. Um grande exército de demônios. No versículo 16, João ele começa a falar um pouco sobre esse exército que ele vê com esses 4 anjos. E me foi dito que os soldados a cavalo eram, talvez na sua Bíblia está um pouco diferente, nessa aqui está um pouco mais clara, um exército que era de 200 milhões. Imagina o tamanho desse exército. Nem Estados Unidos tem esse exército. Eu acho que se juntar todo mundo, não vai ter esse exército. Mas vai ser esse exército que o próprio Deus vai permitir, no dia certo, no mês certo, na hora certa, para cumprir esse propósito. Imagina o estrago que vai ser, meus irmãos. Imagina 200 milhões de demônios soltos, com afinidade do quê? De matar os homens. Que dias terríveis que vão ser, que dias que pessoas terão medo, terão pavor, ficarão apavoradas, assustadas com aquilo que vai estar acontecendo. Aqui João ele não vê, ele ouve, mas o que chama a atenção é o número somado de 200 milhões. Quando João ele vê essa visão, talvez ele tenta querer contar, mas só que alguém fala para ele, olha, é um exército de 200 milhões.
é algo que faz nós pensarmos em alguma coisa. Que nesses dias terão uma grande atividade demoníaca. Uma grande atividade demoníaca na terra. Por isso precisamos estar preparados, selados, guardados por Deus, para que quando a trombeta tocar, você esteja lá na glória. Porque serão dias de grandes atividades demoníacas. Se hoje nós achamos que o mundo está perdido, coisas horríveis acontecem, imagina, irmãos, nesses dias. Hoje nós ficamos apavorados quando assistimos Cidade Alerta, ou Balanço Geral. É filho matando pai, é pai matando filho, é assassinato, é sequestro, é isso, é aquilo, é tanta coisas que nós ficamos chocados. Imagina nesses dias o que irá acontecer. Isso será coisas pequenas diante aquilo que está por vir. Serão coisas minúsculas perante aquilo que vai acontecer nesses dias. É por isso que você tem a escolha de escolher que lado você vai ficar. Esteja preparado para você estar na glória, estar com Cristo. Mas se você não escolher isso, pelo menos você vai saber o que você vai passar. A escolha é sua. A escolha é sua. Será dias de extrema sem restrição. Porque, como o pastor disse na aula passada, tinha um limite, era somente torturar, não podia passar disso. Agora, pode matar. Não será como a história de Jó, que Deus fala para Satanás: olha, você pode tocar em tudo, mas não tira a vida dele. Tinha uma restrição, tinha um limite. Mas aqui não vai ter restrição, não vai ter limite. É por isso, irmãos, que nós precisamos levar a sério. Nós precisamos estar atentos para aquilo que está sendo nos ensinado, está sendo falado. De milhares de pessoas que tem nessa cidade, Jesus escolheu você para estar aqui, para dizer isso para você aprender isso. Para você sair daqui e falar: eu preciso estar preparada, eu preciso estar preparado, porque eu não vou passar por isso, eu vou estar junto com Deus. Isso que tem que ser o nosso anseio, meus irmãos, porque serão dias terríveis, serão dias terríveis que estará por vir. Agora nós vamos ver as características que João vê dos soldados e algumas coisas mais. No versículo 17: na minha visão, vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. E da boca deles saíam fumaça e enxofre. Hoje eu sempre vou estar pareando o primeiro ai com o segundo ai. O primeiro ai, ele tem uma característica do quê? De gafanhotos, de demônios como gafanhotos. Cabelo de mulher, como nós vimos no estudo passado, eram limitados. Eles não são limitados, eles são destruidores. Mas qual que é a característica, pastor, desses demônios que João vê agora? São seres espirituais. São seres destruidores espirituais. São seres espirituais terríveis, malignos, que vão operar sobre a humanidade. Todo mundo já ouviu falar sobre a Segunda Guerra Mundial, a
ideia de Hitler. O que Hitler fez com os judeus, com os ciganos, com os negros, com outros povos também. Quem, um ser humano em plena consciência, colocaria um monte de pessoas inocentes dentro de um lugar e jogaria um gás para matar crianças, jovens, adultos, sem piedade? Matar milhões de pessoas. Porque se você for ver, é dado um número de 6 milhões, mas não é concreto. Pode ser muito mais o que foram mortos. Atividade demoníaca em cima de um homem. É isso que pode causar na humanidade ações de demônios malignos, que agem através de um homem para causar essas coisas terríveis na humanidade. Serão dias desse jeito, dessa forma. Olha a escravidão dos negros. Foram tirados das suas casas, eram humilhados, eram tratados como bichos, não tinham valor, não tinham dignidade, não poderiam sonhar, não poderiam ter nada. Quem poderia estar fazendo a mente desses homens para fazer isso com alguém que é igual a você? Somente uma ação demoníaca. E esses dias serão desse jeito. Demônios que influenciarão pessoas para fazer coisas terríveis, perversas à terra, que causarão mortes, que causarão destruições. Serão dias terríveis. Serão dias terríveis. É por isso que o pastor falou nos estudos passados, meus irmãos, a coisa vai se apelando cada vez mais, vai ficando mais estreito. É por isso que como igreja nós precisamos estar preparados. Não fique chocado por aquilo que você vê na televisão, não fique chocado por aquilo que você vê no celular. Terríveis são as coisas que estão por vir. Nunca houve, nunca haverá dias como estes, dias terríveis, dias terríveis. A cabeça dos cavalos fala sobre o poderio destruidor. São como leões que devoram, eles virão como crueldade. Serão demônios que não terão crueldade, que terão crueldade, que não terão misericórdia. Não ligará se você é criança, não ligará se você é deficiente, não ligará pelo jeito que você é. O objetivo deles serão o quê? Destruir, matar os homens. Virão como leão. Você já viu um ataque de um leão? Ele vem com todo fervor, com toda raiva, ele vem querendo, se ele pegar a presa, meu irmão, ele destrói a presa. E assim será esses demônios, o agir desses demônios. Sabe uma coisa, às vezes a gente fica viajando, como nós vimos nesses estudos que foi passado. Esses demônios, irmãos, usarão pessoas, né, pastor? Eles usarão pessoas para que essas coisas aconteçam na terra. Não serão demônios que você vai ver vagando, flutuando pela rua, mas serão demônios que vai tomar pessoas de autoridade, generais, pessoas que têm posição, pessoas ambiciosas, pessoas que têm brecha no coração, entrará nessas pessoas, aonde causará coisas terríveis. Coisas terríveis. Não fique escandalizado. Amém? E
quais as formas que eles usam para matar? João ele vai dizer no versículo 18: a terça parte da humanidade foi morta por essas 3 pragas: o fogo, a fumaça, o enxofre que saíam da boca dos cavalos. O que isso quer dizer? Guerras. Isso te lembra guerra? O versículo 14, ele fala que os anjos serão soltos de uma região perto do rio Eufrates. Se você for ver no mapa, aquela região era onde ficava perto a Babilônia. Talvez você não saiba, mas a Babilônia ela sempre tinha um exército prontificado, preparado para atacar e invadir Israel. E será nesse mesmo lugar que esses demônios serão soltos, serão libertos. E a forma que eles vão usar para matar são guerras, são bombas, é homem contra homem, são mísseis, serão granadas, serão armas, serão bomba atômica. Porque hoje em dia, meus irmãos, ninguém fica brigando mais de bater boca, não. Hoje qualquer coisa já arma o exército, pega arma, pega um monte de coisa, vai lá e mete fogo. E por pouca coisa, viu? E serão assim a forma que esses demônios vão agir. Lembra que eu disse para vocês que esses demônios serão soltos, vão causar a morte dos homens. Eles tomarão brecha de homens poderosos, homens que estão na frente de alguma coisa, homens que têm brecha, e através desses homens cheios de demônios, vão começar a causar essa destruição na terra. Nós vemos uma guerra que está acontecendo em Israel. Quantas pessoas mortas já foram? Se nós for vermos, a Daisy fica brava comigo que eu gosto de ver filme de guerra. Eu gosto de ver um monte de filme de guerra. E você vai ver, mas eu não tenho coragem de ir para uma guerra. Eu gosto de ver, mas não tenho coragem de ir. Mas você vê o tanto de pessoas que morrem numa guerra, a destruição que é causada numa guerra. E essas mortes, elas serão causadas dessa forma, através de bombas, de homens contra homens, líderes contra líderes, granadas, bombas atômicas. Esses dias eu vi alguns pesquisadores conversando. Eu não sei se vocês observaram, o Irã, ele fica naquela, ele fica cutucando, falando: eu vou entrar, hein? Olha, eu vou fazer isso, mas não faz nada. Já percebeu isso? Faz dias que o Irã eu vou entrar, se fazer isso, olha, ele fica assim, mas na verdade ele não faz nada. Por quê? Porque ele sabe que Israel tem bomba atômica, sabe que os Estados Unidos tem uma bomba atômica, eles nem precisam chegar perto, eles têm alcance longe, e se essa bomba atômica cair ali, pode destruir uma cidade inteira. Imagina o impacto de uma bomba. Imagina o impacto, a destruição que é causada. Esses dias serão dessa forma, serão destruição. Quem já viu a história de nossa, agora me enrolou, como que é? Como? Isso, é isso, enrolou, misericórdia. Essas duas cidades, o que foi causado através da bomba atômica? Pessoas que morreram até depois, porque foram limpar o local. Destruição, mortes. Esses dias serão dessa forma. Amém? Versículo 19. Pois o poder dos cavalos está na boca deles, e também na cauda. A cauda parecia uma cobra com a cabeça na ponta dela, e com ela os cavalos feriam o povo. São que? Seres venenosos, maldade, sem misericórdia, malignos, a crueldade no mundo. São seres venenosos, irmãos, que causam contenda,
que causam guerras, que causam discórdias. Vocês sabiam que a vida e a morte estão na ponta da língua? A vida e a morte estão na ponta da língua. Tanto você pode causar vida, como você pode causar a morte. Mas nesses dias terão homens influenciados por esses demônios, que serão venenosos, que causarão problemas, que causarão guerras, que causarão destruição na humanidade, aonde vão causar muitas mortes. Pronunciamentos, decretos, língua venenosa, ordem de comando. E nós vimos um pouco hoje em dia sobre isso. Ordem de comando venenoso, só para destruir o outro, só para acabar com o outro. Quando você vai ver o estatuto do Hamas, é o que? É aniquilar o povo de Israel, é destruir o povo, destruir o território. Algo venenoso, um ensino venenoso que eles colocam na criança, para as crianças crescer com ódio, crescer com raiva daqueles que são irmãos deles também. Mas não importa se é irmão, mas Satanás, ele tem essa afinidade venenosa de causar discórdia, de causar essas guerras, esses problemas. Não importa se é irmão, não importa se é filho, se é pai, não importa se é parente, não importa o que for, Satanás, ele faz isso. Ele causa discórdia, causa problema. E esses dias serão dessa forma. Olha o que aconteceu esses dias no hospital de Gaza. A língua venenosa. O negócio aconteceu, em 5 minutos, todos os jornais, inclusive do Brasil, já colocaram: Israel tacou uma bomba no hospital. E todo mundo começou a falar mal de Israel. E depois, engraçado que em 5 minutos, viram o tamanho do estrago da bomba, contaram quantos mortos tinham, já pronunciou para todo mundo em 5 minutos. Mas depois Israel, com a sua inteligência, mostrou para eles que primeiro, a bomba não caiu no hospital, caiu no estacionamento. E não aconteceu nada daquilo que eles estavam falando. E foi de outro grupo terrorista. Aí depois, alguns jornais, a gente se enganou. Não foi desse jeito. A língua se enganou, mas quantas pessoas ouviu o primeiro pronunciamento e começaram a ficar com ódio, começaram a ficar com raiva, começaram a ter um desejo dentro do coração de fazer algo contra este povo, contra alguém que apoia este povo. Assim será o agir desses demônios. Assim será o agir desses demônios, meus irmãos. Contendas. Os jornais falaram que chegou na Rússia um avião com alguns judeus, uma multidão cercou o avião querendo pegar o povo. Ataques esses dias na Espanha, nos Estados Unidos, na França, só porque tinha judeu. Algumas pessoas tiveram que se esconder na biblioteca para ninguém pegar eles. É ódio. Língua venenosa que vai propagando o ódio, propagando a falta, não a paz, não o amor, mas sim o ódio contra o ser humano, contra as pessoas. Assim serão esses dias. Hoje nós vimos só um pouco, mas nesses dias serão em várias quantidades. Imagina. Imagina. Meus irmãos, por isso nós precisamos estar preparados, amém? Qual que é a afinidade dessa sexta trombeta? Nós tivemos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, agora nós vimos a sexta. Afinidade são sinais para aqueles que não foram atingidos, se arrependam, para que acordem.
Ou seja, até a sexta trombeta ainda tem oportunidade. Ainda até a sexta trombeta, Deus está dando uma chance ainda. Tem oportunidade para se arrepender, tem oportunidade para mudar os caminhos, tem oportunidade para quebrantar o coração, tem oportunidade ainda para mudar a mente. Ainda há uma oportunidade. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de oportunidades. Todo culto é uma oportunidade para nós de se arrepender, de se entregar, de se humilhar, de se rasgar em Deus, de se acertar com Deus. Mas pastor, como assim? Por que algumas pessoas não serão atingidos? Porque como nós lemos, só a terça parte dos homens serão mortos. Uma terça parte dos homens, falamos sobre a terça parte da vegetação, terça parte das águas, terça parte dos peixes, e ainda tem 2/3 guardado de homens que vão estar vivos. Ainda há oportunidade, ainda haverá oportunidade para aqueles que não forem atingidos por esse caos que vai acontecer. A sexta trombeta é o último aviso de Deus, é o clamor de Deus, sabe, meus irmãos, o clamor de Deus: voltem para mim. É o clamor de Deus: se arrependa, meu filho. É o clamor de Deus: ainda tem uma oportunidade para você. É o clamor de Deus, às vezes fala assim: meu filho, você não precisa passar por isso, é só você mudar, é só você querer mudar, é só você ter uma posição, ter uma iniciativa. Ainda há tempo para você. É que nem eu falei, meus irmãos, a escolha é nossa. A gente pode pregar aqui, pegar dicionário, fazer o que for, rodopiar, pular, fazer um monte de coisa, mas a escolha é sua. Você que sai daqui, você que decide sair daqui, mudado ou não, transformado ou não. A escolha é minha, a escolha é sua. Mas nós temos testemunhos aqui de pessoas que quando aceitaram, ouviram o chamado de Deus, a sua vida foi transformada. Não é mais o velho homem, um novo homem se fez, é uma nova pessoa. Por quê? Porque ouviu o chamado de Deus, teve uma escolha, teve uma iniciativa, tomou uma posição. E nesse tempo, Rodrigo, ainda haverá oportunidade. Se arrependa. Se arrependa. Mas agora após, no próximo estudo, na sétima trombeta, não haverá mais oportunidades. Se esgotará todas a chance de Deus. É por isso que a sua chance é hoje. A sua chance é hoje. A nossa chance é hoje. Mas só que tem um agravante, irmãos. Nós já estamos indo para o final. Tem um grande agravante nisso, que nós vamos ver agora no versículo 20 e 21. Mas antes, vamos ler primeiro, versículo 20 e 21. Diz assim: olha, eu quero que vocês não tirem da sua mente tudo que nós lemos, o que será causado na terra. Imagine, você não vai passar, mas imagine se você estivesse passando por tudo isso que iria acontecer. Se você teria o mesmo feito desses homens que nós vamos ver aqui. Versículo 20. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos, tem pessoas que vão estar vivas, mortos por essas pragas. Olha a atitude deles, Joel. Não abandonou aquilo que eles haviam feito com suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro,
de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual e nem dos seus roubos. Meu Deus! Depois de tudo isso, meus irmãos, depois de uma terça parte da humanidade morta, depois de todos esses acontecimentos, as pessoas não abandonarão o pecado, não abandonarão a velha criatura, não abandonarão os demônios, não abandonarão os seus deuses. O agravante é o que? Que a dor, o sofrimento não são suficiente, pastor, para trazer o homem para Cristo. Muitas vezes nós falamos, eu já falei muito sobre isso, olha, tem que passar pela dor, tem que passar pelo sofrimento, aí volta, aí vem para Cristo. Mas aqui deixa bem claro, que nem a dor, e nem o sofrimento, são suficientes para trazer o homem para Cristo. Porque por mais que isso, de tudo isso que aconteceu, que eles vão passar, muitos não vão mudar de vida. Por que eles não vão mudar de vida? Porque eles rejeitarão a Deus, rejeitarão o Filho de Deus. Teremos uma sociedade pagã, uma sociedade que não acredita em Deus, uma sociedade que não acredita em Cristo. Se hoje nós olharmos, está crescendo muitas pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus. E nesse tempo haverá uma sociedade desse jeito, rejeitarão o Evangelho, irão se entregar aos seus deuses. Assim será o povo nesse tempo. No versículo 21, a condição de uma sociedade que rejeita Deus. Deus manda juízo, com misericórdia, para acordar eles, mas mesmo assim, eles rejeitam para adorar os seus deuses. A primeira trombeta, Deus está dando um aviso e está dando chance. A segunda trombeta, Deus está dando um aviso e está dando chance. A terceira, um aviso e uma chance. A quarta, a quinta, a sexta. Mas mesmo assim, eles escolhem: não queremos Deus, não queremos mudar de vida, não queremos Evangelho, nós queremos Jesus Cristo, nós queremos viver a vida que nós vivemos. Serão dias terríveis, irmãos, aonde, como diz o versículo 21, haverá perca de respeito, porque haverá muitas mortes, assassinatos, e as pessoas não vão se arrepender disso, elas não vão se arrepender. Haverá prostituição, perca moral, as pessoas não terão mais limites no que elas fazem, haverá apropriação, roubo, um querendo roubar o outro, tirar as coisas do outro, inflação, como o pastor já disse que iria acontecer, né, pastor? Inflação alta, é o que? Você enriquecendo e roubando dos pobres, roubando das pessoas. Haverá isso sem piedade, sem temor. Serão dias difíceis, mas é por isso que Deus, Ele te chama hoje. Deus, Ele te chama hoje. A chance que Deus está te dando é hoje, para você tomar uma escolha. Pode se colocar de pé.
Luizinho, coloca o louvor para mim como um Naamã. Acho que é Nani Azevedo. É isso, né? É por isso, meus irmãos, que, como eu falei, o Floyd diz, a vida é feita de escolhas. Mas muitas vezes a gente não escolhe porque a gente é egoísta, é orgulhoso. Mas